Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje juntos para estudar um pouco mais sobre o Evangelho. Queria agradecer a oportunidade por estar aqui hoje explanando o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, itens 1 a 6. Para que eu pudesse estar aqui hoje explanando esses itens para vocês, eu estudei bastante. Então, podemos dizer que juntos essa noite iremos aprender, não é mesmo? Então, vamos lá. Nós veremos hoje os itens 1 a 6. Dom de curar, 1 e 2. Preces pagas, 3 e 4. E vendilhões expulsos do templo, 5 e 6. Vocês verão ao longo da explanação que eu deixei aqui algumas imagens. Então, conforme eu for falando, vocês podem ir aí observando essas imagens, certo? Vamos então começar pelo dom de curar. Então, no nosso evangelho, nós encontramos: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Bom, na época de Jesus, a gente sabia que tudo era muito difícil, especialmente na saúde. Alguns discípulos podiam curar as pessoas e essa era uma das suas missões. Então tinha os 4 verbos que nós vimos aí anteriormente: restituir, ressuscitar, curar e expulsar. Restituir a saúde aos doentes, que não eram poucos. Ressuscitar. Era muito comum os casos de catalepsia, exemplo de Lázaro, não é? Então muitos achavam que estavam mortos e aí tinha a vida de volta, né? Ressuscitou. Curar. Curar quem? Os leprosos, que eles eram retirados da sociedade para voltar após a sua cura. E expulsar. A expulsão dos demônios, com um trabalho de espiritualidade e desobsessão. Um trabalho físico e espiritual. Vale lembrar aqui que os demônios eram os espíritos imperfeitos, tá bom? Então hoje nós temos tudo para resolver isso. Tudo. Por exemplo, na saúde, temos mais recursos, nós temos aí melhorias no nosso sistema de saúde, tudo é mais fácil que nos tempos passados. Sabemos que os casos de catalepsia têm explicação e não era morte, não é? Temos tratamento para lepra. Quer dizer, olha quanto avanço houve na medicina. E mesmo assim, o Evangelho nunca deixou de dialogar com a gente. É importante a gente refletir que esse ressuscitar é um despertar para a fé. É um ressuscitar os mortos para a vida verdadeira. Pois sabemos que a morte não existe, não é mesmo, gente? A vida continua no mundo espiritual. E aí a gente pode pensar, por isso que Jesus disse: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Por quê? Há 2 tipos de mortos: o que deixou a carne, não é? E aquele que está na carne, mas está alheio à vida futura. É aquela pessoa que está viva, que está sadia, mas age como morta. Não tem ânimo, não tem vontade, não tem fé. Então, para que haja esse processo de cura, tem que haver sintonia da pessoa querer ser curada, não é? Não tem como curar alguém que não quer ser curado. É necessário que haja essa sintonia, curar e querer ser curado. É muito importante que se cure o espírito, curar as mazelas morais. Será que você, será que eu, será que nós queremos ser curados? É uma cura mais espiritual do que física. Na realidade, é uma cura espiritual e não física.
Por quê? Curando o nosso lado espiritual, nós melhoramos o nosso lado físico. Um liga-se ao outro. Mas deve haver o quê? A vontade, o querer. A vontade de querer se transformar, né? Quanto mais nos despregamos dos melindres, mais curados espiritualmente estaremos. Isso é se espiritualizar, se desapegar da matéria, preocupar-se com essa cura. Será que nós realmente queremos ser curados? Será que depois de curados nós vamos querer manter esse equilíbrio? Então, infelizmente a gente vê muito isso nos centros espíritas, né, pessoal? Ou na igreja. Vamos colocar nos centros espíritas, que é onde nós estamos, onde nós vamos, né? Onde nós nos encontramos. Muitas pessoas, elas estão doentes espiritualmente. Daí elas vão à casa espírita, fazem o tratamento, evoluem, se sentem bem. E depois que elas se curam, elas param de ir. E aí elas não voltam mais. É uma pena. Porque a gente sempre tem que ir no centro. A gente tem que ir no centro quando a gente está feliz, para agradecer. A gente tem que ir no centro quando a gente está triste, né? Para conversar, para pedir, para sentir aquela energia boa. E a gente tem que ir no centro sempre. Porque é ali o lugar de boas vibrações, de tratamento espiritual. Muitos pensam que o problema é sempre obsessivo, que o problema é espiritual. Mas não enxerga que a raiz desse problema é a própria pessoa. Então é muito comum a gente ver as pessoas dizendo: o meu problema é espiritual, eu estou sendo obsidiada. Mas não muda os atos. É uma pessoa que sempre pensa coisas ruins, é uma pessoa que sempre atrai coisas ruins e ela mesma não quer mudar. E ela acaba jogando essa própria responsabilidade para os espíritos, para os obsessores, sendo que a raiz é ela mesma. E daí ela vai ao centro, ela se cura, ela se trata, ela melhora. Mas e aí? Ela continua pensando coisas ruins, ela continua agindo de uma forma irregular. E aí ela não vai conseguir melhorar. Isso tudo que ela sentia vai voltar. A gente sabe que quando a gente está bem espiritualmente, tudo se resolve mais fácil. Os nossos problemas físicos são mais fáceis de resolver, porque a gente encara as nossas doenças, os nossos problemas físicos de uma maneira diferente, com mais força, com mais fé. A gente tem que pensar assim, a gente tem que sempre refletir assim, que tudo que a gente pensa, a gente atrai, né? Então, vamos pensar coisa boa, para a gente poder atrair coisa boa e para a gente agir dentro disso. Vamos então sempre aplicar isso na nossa vida. Vamos pensar coisas boas, vamos ser bons para os outros, porque a nossa cura espiritual é isso. E a gente, tendo essa cura espiritual, a gente vai levar muito melhor os nossos problemas físicos. Eu gostaria de colocar aqui para vocês que existem pessoas com o dom da mediunidade. E essa mediunidade, ela tem muito a ver com a moral, né, da pessoa. Por exemplo, nós somos observados pelos espíritos a todo momento. Imaginem, por exemplo, se um doutrinador que auxiliou ali num trabalho de desobsessão, se ele age de um jeito ali no centro espírita, mas ele chega em casa, ele grita, ele humilha, ele é violento. Será que isso vai ser bom para ele? Não, isso vai ser muito ruim para ele. Por quê? Os espíritos estão ali observando o que ele tem feito. Então quer dizer que no centro espírita ele foi tão justo, tão ético, tão bom, mas em casa, com a família, ele é agressivo, ele é bravo, ele é bruto. Agindo assim, o próprio doutrinador vai ficar mais frágil diante da descoberta da sua falsidade moral. Por quê? O espírito vai ver
que ele fala de um jeito, mas ele age de outro, não é? A caridade, pessoal, tem que começar dentro de casa. Que bom a caridade, como é bom, a gente está vendo aí essas imagens, como é bom doar amor. Mas vamos doar amor dentro de casa. Primeiro é dentro de casa, né? Cuidar da nossa morada interior primeiro. Amar a si mesmo. E depois poder curar as pessoas, e depois poder passar o nosso amor para as pessoas. Mas vamos cuidar primeiro da nossa casa. Tem um exemplo, né? Que conta-se que um escriba, ele se vestia muito bem, ele gostava de ser reverenciado nas ruas, sentava-se no primeiro lugar na sinagoga e se colocava em evidência. Estava sempre em evidência, orando, ajudando, mas lá no seu outro ambiente, ele era uma pessoa cruel. Ele extorquia os mais pobres, ele tirava tudo que podia dos outros e ele dominava todo o interesse financeiro. Na sinagoga ele era um exemplo de bondade, mas no outro ambiente ele era um próprio exemplo de crueldade, de violência. Falta conduta moral, vocês percebem isso? Por isso, nós precisamos ter conduta moral, perto ou longe do templo de Deus, seja no centro, seja na igreja. Tudo bem? Então agora nós vamos passar para as preces pagas. Então nós vamos encontrar assim no Evangelho. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47. Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40. Mateus, capítulo 23, versículo 14. Bom, podemos então dizer das preces pagas? No mundo espiritual não há troca, não há moeda. Muitos acham que porque ajudam na sopa, porque doam roupas, porque compram cestas básicas, tem um lugar garantido no céu. Isso é um tipo de prece paga. Deus não vende os benefícios que os concede. Aquele que compra ou vende sua prece se julga dispensado de orar, pois está quite. Por exemplo, eu paguei para alguém rezar por mim, eu paguei com meu dinheiro, então eu estou livre, não preciso orar mais. Ele delega então a outra pessoa a caridade, a prece, o auxílio. Ou seja, agindo assim, reduziu-se a eficácia da prece ao valor de uma moeda. As preces pagas que devemos fazer são aquelas que nós nos esforçamos, que a gente se reinventa através do amor e da reforma íntima. Como assim? Perdão, a paciência, a compreensão, amar as pessoas difíceis e auxiliar justamente aquelas pessoas que não merecem. Isso sim compensa, né? Isso sim é uma prece verdadeira. É pagar o ódio com amor, né? Aquela raiva que eu sinto do outro, aquele ódio, aquela vontade de vingança, para quê? Vamos inverter, vamos devolver o ódio com amor, não vamos revidar. Vamos, se preciso for, dar outra face. Não vamos nos vingar, vamos ajudar. Tudo isso, gente, não tem a ver com religião, tem a ver com moral, tem a ver com valor. Olha só, se a gente for analisar as viúvas, né? O caso das viúvas. Os escribas, eles tiram todo o patrimônio das viúvas e eles prometem interceder através das preces. E elas se confortam, achando que pagando estarão sendo recompensadas. Então elas pensam assim, bom, já que eu paguei para rezarem por mim, estou salva. Prece não se cobra,
prece não se paga. Não é mesmo, pessoal? As preces pagas que devemos fazer, então, são aquelas que são feitas pelo coração, aquelas que a gente se esforça, aquelas que a gente muda o nosso interior. Não delegar para uma outra pessoa fazer. Por exemplo, bom, se eu estou pagando, então eu não preciso mais orar. Isso não é uma prece verdadeira. Isso é a prece paga. Quando nós formos orar para alguém, a gente tem que pensar positivo. A gente tem que pensar no melhor. Então é importante, já que a gente analisou preces pagas, vamos então pensar como a gente pode fazer uma prece. A gente então tem que pensar positivo, vibrar positivo e mentalizar que aquilo já está acontecendo de bom. Não vamos considerar o que vem do outro lado. Não vamos considerar o que vem de lá para cá. E nem os sentimentos ruins do outro. Não. É importante fazer uma prece na sintonia do bem. E olha só, será que a gente já pensou que é muito importante orar pelo bandido? Orar pelas pessoas que fazem o mal? Será que a gente está orando só para as pessoas que merecem, que necessitam? Ou será que a gente também está orando para aquela pessoa que não merece? Aquela pessoa ruim, aquele bandido, aquela pessoa que fez mal pra gente. Olha só que interessante. Isso é caridade, isso é evolução espiritual. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Realmente, isso não se consegue do dia para a noite. Isso é evolução espiritual. E que a gente adquire isso um pouquinho por dia. Não se consegue isso do dia para a noite. Imagina. Mas a gente pode começar agora. Orando pelo bandido, orando pelas pessoas ruins. Elas precisam de oração. Desconsidera o lado ruim delas. Desconsidera o que vem de lá para cá. Considera o que sai do seu coração. Considera o que está aqui dentro. E faz a prece. Vamos orar com sinceridade. Aquela prece, sabe, que sai do coração? Essa é a melhor prece. Então vamos refletir mais um pouquinho. Olha os escribas fazendo isso com as pessoas, com as viúvas. Eles têm conhecimento. Eles sabem que não podiam cobrar pela prece, se aproveitando da fragilidade das viúvas. Então, mas eles faziam. Eles estavam agindo corretamente? Não. Mas e a gente? Será que nós temos contato com o Evangelho? Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Será que nós estamos agindo corretamente? Se a gente tem contato com o Evangelho, se a gente pratica o Evangelho, se a gente lê o Evangelho, a gente tem que praticar. Será que a gente está praticando? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente tem o contato com o Evangelho, conhecimento do Evangelho, a gente sabe que é errado pagar o mal com o mal. A gente sabe que é errado fazer a prece paga, né? A gente sabe que é errado de transformar a caridade em vaidade. Quando a gente vai lá ajudar alguém e tira foto, esparrama para todo mundo. Isso não é caridade, isso é vaidade. E a gente sabe que está errado. Então a gente precisa pôr em prática o Evangelho. Ler o Evangelho é bom demais, é lindo. Mas praticar o Evangelho, é fundamental. Então vamos pensar um pouquinho mais, né, sobre isso. Um pouquinho por dia, um pouquinho por vez. E a gente vai conseguir essa evolução espiritual. Então vamos agora nessa parte que eu mais gostei, que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Os vendilhões expulsos do templo. Bom, vou ler então o que encontra-se no nosso Evangelho. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam,
visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18. Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Gostaria então de ler para vocês como está descrita esta passagem nos outros evangelhos. Novo Testamento, Lucas, capítulo 19, versículos 45 e 46. Jesus no templo. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Novo Testamento, João, capítulo 2, versículos 14 a 17. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Novo Testamento, Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Novo Testamento, Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus no templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Para finalizar, está escrito nos evangelhos, Antigo Testamento, Isaías, capítulo 56, versículo 7. Esses eu trarei ao meu santo nome, e lhes darei alegria, em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Após analisarmos os evangelhos, eu gostaria de colocar aqui para vocês uma reflexão. Será que Jesus seria capaz de fazer o chicote, um chicote com cordas, e expulsar todos do templo, espalhando as moedas dos cambistas e virar as suas mesas de forma violenta? Será? Então agora nós vamos ver a pergunta 625 do Livro dos Espíritos e vamos ver a resposta também. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha a resposta: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram por meio de falsos princípios
Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então vamos analisar essa resposta. Vamos pensar então nessa reflexão. Será que Jesus seria capaz de fazer um chicote com as cordas, expulsar todos do templo, espalhando as moedas dos cambistas e virar suas mesas de forma violenta? Vamos então agora comentar, analisar, refletir sobre a resposta da pergunta do Livro dos Espíritos, aí 625. O mestre dos mestres é realmente um modelo no qual todos devem se inspirar para caminhar com passos firmes em direção à luz. Somente Jesus era e é o guia de todos os povos. Jesus é a fonte sustentadora da vida. A doutrina espírita sem Jesus perde o seu valor e se desfaz nas brumas do tempo. Jesus é a perfeição moral em todos os rumos, de todos os entendimentos e o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta. A doutrina moral saía de seus lábios divinos com a pureza que somente o amor universal pode dar. A vinda de Jesus aqui para a Terra foi o maior evento que já aconteceu. Jesus é a perfeição moral, gente, em todos os rumos, de todos os entendimentos. E esse foi o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta. Foi a vinda de Jesus para cá. Então, pensando nisso, nós vamos então analisar os vendilhões expulsos do templo. Vamos então ver uma outra interpretação. E eu convido vocês a analisar então essa interpretação. E é muito importante, porque, como o seu Luiz falou na nossa abertura, muitas vezes nós temos a dificuldade de interpretar algumas passagens dos evangelhos, né? E essa é uma passagem que merece toda a nossa atenção. Para quê? Para que a gente possa refletir sobre esse acontecimento, podendo então interpretá-lo com a luz esclarecedora dos ensinamentos de Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Esse livro se intitula Os Últimos 6 Dias de Jesus, do autor Jamiro dos Santos Filho. Ele traz uma interpretação muito precisa, muito cuidadosa sobre essa passagem. O autor, o Jamiro, ele escreveu esse livro por intuição. Então ele conta com uma riqueza de detalhes o que ele viu ali. Então eu gostaria de contar para vocês o que o Jamiro contou aí nesse livro. No final da palestra, eu vou deixar para vocês o link do YouTube que tem esse audiolivro. Tem esse audiolivro e vários outros títulos que a gente pode ir escutando enquanto a gente faz os nossos afazeres. E conhecer é sempre tão bom, né, pessoal? É tão gostoso. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos conhecer essa interpretação dessa passagem que merece toda a nossa atenção, tá bom? Então vamos lá. Jesus, então, ele chegou no pátio do templo e começou a andar, observar, e vendo que ali tinha muita coisa. Gente, imaginem um lugar cheio de barulho, com muitas pessoas falando, tumulto, desordem. E Jesus entrou no templo com calma e foi andando por ali. Foi observando com um olhar triste tudo o que acontecia naquela casa sagrada, que naquele momento estava um caos. Muitos o reconheciam e chamavam ele por mestre.
Messias. E Jesus estendia a sua mão e deixava que as pessoas a tocassem, com um sorriso bem suave no rosto. O povo desejava o seu amor. E aí, Jesus foi andando, e algo incrível foi acontecendo. O silêncio, pouco a pouco, foi tomando conta daquele local. Ali, gente, tinha muitas pessoas, uma multidão, milhares de pessoas. Pessoas de todos os jeitos, pessoas de todos os lugares, pessoas com vários pensamentos, e cada um foi se posicionando ali no lugarzinho para ouvir Jesus. Por mais que ali tivessem pessoas de tantas formas, com opiniões diferentes, elas foram se aquietando, se tranquilizando para ouvir Jesus, porque a multidão respeitava Jesus, desejava ouvi-lo. E aí, tudo foi ficando quieto, e Jesus começou a falar com amor, com calma e com firmeza, com argumentos firmes. Mas as palavras eram doces. E ele dizia que o templo era o símbolo sagrado da fé e objeto de orgulho para toda a nação, mas que ele estava muito triste ao ver que o templo fora transformado em um covil de interesses materiais. Ele dizia: essa casa deveria ser o local de recolhimento da alma, mas foi feita uma casa de câmbio para recolher dinheiro. Jesus continuou andando e falando: vocês queriam tanto local para reverenciar a Deus único, mas nesse lugar só vejo os deuses. Aqui, Deus, que é o dinheiro que esmaga os pequeninos, e o poder que humilha sem piedade. E Jesus continuou a falar: olhar em volta, que imundície, que mau cheiro, quanto barulho, quanta desordem. Aqui mais parece um mercado que se vende tudo, que se adquire tudo, menos a fé. E Jesus estava muito triste, e as pessoas foram se sentindo envergonhadas. E Jesus se calou e começou a observar o silêncio da multidão. Muitos se ajoelhavam, outros colocavam a mão na cabeça. Cada um tinha um modo de sentir as palavras de Jesus, mas todos estavam ali perplexos, sentindo as palavras de Jesus. E assim, Jesus continuou: há mais soldados aqui que no palácio de Herodes, mas o que guardais? Ouro, pedras preciosas? Os escribas sacerdotes mostraram as riquezas celestiais, sendo que eles deveriam revelar a eles as riquezas da alma. Como me dói vê-los assim, nesse local, com cheiro ruim, com cheiro de sangue, com cheiro de morte. Para que ofereceis ao Pai carne, sangue? Para que ofereceis sacrifício dos animais? Não sabem que o Pai é o Espírito Supremo do Infinito? Que devemos amá-lo em espírito, oferecendo amor, bondade. Vocês fizeram dessa casa santa um matadouro, transformando esse templo sagrado num mercado que vende a preço de ouro as bênçãos celestes aos povos simples e sofridos. Onde está escrito que o Pai vende misericórdia? Onde? As palavras foram tocando o coração das pessoas e elas ficavam cada vez mais sentidas, cada vez mais envergonhadas, e elas choravam, elas punham a mão no rosto, sentindo vergonha do que estava acontecendo, se sentindo arrependidas. E Jesus foi andando no pátio e pondo a mão na cabeça das pessoas, acalentando as pessoas, acariciando, dando um afago. E continuou dizendo: Deus está dentro de nós, Deus está no universo.
Não é preciso oferecer-lhes um lugar para se manifestar. Mas é claro, se construir um templo, Deus estará nele. Mas Deus não está aqui agora, neste antro de vaidade, cheio de maldade que mata. O luxo e a ostentação, o ouro, não impressiona o Pai. O Pai não quer isso. Deus não quer luxo. Deus não quer riquezas. E essas palavras tocaram muito forte as pessoas que choravam, que se arrependiam do que estava acontecendo ali. E aí a gente pode entender quando a gente viu lá atrás o chicote que Jesus tinha na mão. Essas palavras eram sim um chicote que estava nas mãos de Jesus. Sim, esse era o chicote que estava alto no coração do povo. Essas palavras cheias de amor que feriam mais que qualquer chibatada, que repercutia nas almas das pessoas de forma marcante e dolorosa. Então vocês percebem? Vocês veem qual era o chicote que Cristo usou? Era o chicote do amor, era o chicote do esclarecimento. Jesus completou sua fala chamando a atenção dos sacerdotes e escribas que exploravam a fé dos povos. A forma de amar a Deus é através dos nossos atos e não através de sacrifícios para se ver livre dos erros. Não. E finalmente Jesus pediu: vamos libertar os animais que estão aqui para o sacrifício. E ele pediu isso para a multidão. E disse ainda: vamos ofertar o nosso coração puro e limpo, sem sacrifícios. Vamos sacrificar sim a nossa alma, para que as nossas ações sejam puras. Vamos, soltem os pombos, soltem todos os animais. E assim, aquela multidão foi libertando todos os animais. Eram pombos, eram carneiros, eram ovelhas. E naquele momento os animais foram saindo, pombos, as aves voando, os animais derrubando cadeiras, mesas, os vendilhões correndo e perdendo moedas no caminho. Então é claro, quem estava lá fora ouviu muito barulho, muito tumulto, mas foi isso que aconteceu. E olha só, mesmo as pessoas mais pobres que já haviam comprado pombas, e aquelas que já compraram os animais para o sacrifício, elas também libertaram, quer dizer, tiveram prejuízos. E muitos vendilhões deixaram cair moedas pelo caminho, mas nenhuma culpou Jesus pelo prejuízo, nenhuma. Então, olha só, que interessante. Jesus ele conseguiu de forma pacífica, com argumentos fortes e com toque de amor, ele conseguiu fazer com que todos refletissem sobre as suas manifestações de fé. Os guardas que estavam ali, lembram? Eles ficaram boquiabertos, mas não foram contra Jesus. Os sacerdotes e escribas, que observavam a tudo, eles não tiveram um pulso para interromper os fatos. E aí, Jesus, como Jesus ficou? Jesus ficou parado ali, no centro do pátio, quieto, em silêncio, vendo o pátio se esvaziar pouco a pouco. E Jesus ficou muito feliz, observando o resultado das suas palavras. E aos poucos o ambiente foi ficando vazio. Os apóstolos também ficaram boquiabertos e com muita alegria, encantados pela ação de Jesus. Olha que lindo, gente. Olha que interpretação maravilhosa. Olha como traz paz ao nosso coração. Vocês entenderam o chicote que Jesus usou para expulsar os vendilhões do templo? Vocês entenderam? Ele usou o chicote, que foi a força do amor. O chicote que Jesus usou foi a força do amor. Porque Jesus é o puro amor encarnado. Jesus é amor. E se a gente crer nessa violência de Jesus, se a gente imaginar Jesus violento, irado e sem compaixão, seria humanizá-lo a condição dos brutos, dos ignorantes, que não entendem o transitório período que a humanidade se encontra. Então, vamos pensar nessa interpretação, nessa passagem. Lembrem-se,
Jesus é o puro amor encarnado. O chicote que Jesus usou foi a força do amor. E aqui encerramos então a nossa explanação. Será que encerramos ou será que é o início de novas discussões? E possamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui hoje. Vamos agradecer a Deus pela luz esclarecedora. O conhecimento liberta. Vamos sim fazer o Evangelho, vamos ler o Evangelho, mas vamos, sobretudo, colocá-lo em prática. Uma boa noite a todos e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Que assim seja.